Muito bem, como está o dia de vocês até o momento? Tudo bem? Mais ou menos? Eu pergunto isso porque é muito comum a gente receber uma resposta até sincera aqui, de como é que está o dia? Horrível, péssimo, né? E nós temos dias mais difíceis, dias mais ou menos, dias mais agradáveis, mas certamente todos nós já tivemos um dia difícil pela frente, e eu acho que todos nós temos a expectativa de que dias difíceis também virão. Nem só a vida não é feita só de momentos alegres, de facilidades. E eu queria meditar com vocês nessa manhã sobre vencendo o dia mau. O que as Escrituras nos dizem a respeito desse tema e como que nós, cristãos, podemos sair daqui vencedores diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, preparando-nos para o dia do acontecimento. Antes, só uma nota, nossos pastores estão em missão também, estão em viagem missionária junto com o pastor Luciano, por isso fique tranquilo que eles vão voltar, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e eles vão voltar. Muito bem, então quero falar com vocês bem rapidamente sobre o que é o dia mau, por que ele vem sobre nós, 3 armadilhas que nós podemos cair, 3 remédios para nós não cairmos nessas armadilhas e por fim, temos a oportunidade de receber ou aceitar o convite que Jesus nos faz nessa manhã. Queria abrir com vocês a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Hoje vamos usar muitos textos, então se você tiver aí a apontar, ainda melhor será para a sua compreensão. Eclesiastes, capítulo 7. Versículo 14. Diz assim o texto bíblico: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins ou maus, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. E aí, pula um capítulo, vamos a Eclesiastes 8, versículo 6, ele vai dizer: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? O sábio nos escreve sabendo que a vida é feita de dias bons, outros não tão bons, e ele nos prepara para algo que deveria ser a nossa expectativa, estar pronto para quando o dia mau, quando o dia ruim vier, nós sabemos nos portar da forma correta. Essa mensagem talvez venha de encontro ao seu coração no dia de hoje, porque você pode estar a atravessar um período difícil na sua vida. Glória a Deus por isso, que hoje você sai aqui transformado. Mas essa mensagem também vai ser importante para você ter e guardar no seu coração, para quando o dia mau, quando a dificuldade bater, você saber como se portar, como agir de maneira que agrade ao Senhor. Eu acho interessante na palavra de Deus, porque ela não é uma história, um conto de fadas, onde tudo ali é dito de uma forma tão bela, maravilhosa, a gente poupa os detalhes desagradáveis, as coisas difíceis, a gente omite, a gente só fala do que é bom, do que é agradável, da bênção, e a gente não conta as coisas difíceis da vida. Ao contrário, a palavra de Deus, ela mostra a vida de pessoas normais, comuns como eu e você, que atravessaram dificuldades, atravessaram momentos de adversidade. Uns vencedores passaram sabendo tomar atitudes corretas, mas outros fracassados porque não entenderam o propósito do sofrimento que atravessavam. Jesus, ele disse em João 16:33, nesse mundo vocês terão aflições. Então, diante dessa palavra, eu fico até descansado por trazer esse tema e saber que eu não estou aqui anunciando ou rogando aqui uma praga na sua vida para que você tenha dificuldades ou que amanhã o seu dia pode ser não tão agradável. Mas simplesmente sabendo que Jesus já nos anunciava que há aflições na nossa vida que viriam a acontecer, talvez muitas aflições, talvez situações que iriam perdurar por toda a nossa existência. E qual é a postura que nós deveríamos ter? É isso que nós queremos falar nessa manhã.
Nós não temos a capacidade de prever quando os problemas virão. Alguns, bem precavidos, gostam de ter plano B, C, D, o alfabeto inteiro. E isso é bom, isso te prepara talvez para não estar sendo surpreendido um dia que alguma coisa chegar. Ter reservas financeiras é bom porque você consegue tentar minimizar o impacto de um impacto financeiro, de uma situação adversa que gere um custo. Mas e quando nós falamos de situações que fogem ao nosso controle? Como que nós podemos nos precaver? Bom, a palavra nos é cheia de exemplos que podem nos trazer esse entendimento. E eu fico feliz porque o texto que Tiago leu, a continuação dele, revela aquilo que Jesus também já anunciava. Em Mateus 6, 33 e 34, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor já havia nos instruído aqui a viver uma vida focada no reino, a viver uma vida que primeiro coloca o Senhor em grau máximo de importância na nossa vida, porque as coisas que às vezes tomam o nosso coração, as preocupações, os desejos até, muitas das vezes vêm para nos roubar do foco da mensagem de Jesus. E ele vai dizer que cada dia tem o seu próprio mal. Quem aqui já não acordou atrasado, e aí você vai tomar um café e aquilo derrama na sua roupa, e aí você já não tem a roupa pronta, você tem que passar uma roupa para ir para o trabalho. E essas são as pequenas adversidades, pequenas às vezes, mas que roubam o nosso coração se o nosso coração não está no lugar correto. Há grandes adversidades que às vezes também vêm sobre nossas vidas. Descobrir uma enfermidade, receber um diagnóstico, quebrar o carro quando você não tem dinheiro para consertar. Outro dia eu saí de casa, tirei o carro da garagem, passou um ciclista e já me insultou assim de graça. Eu fiquei assim, caramba, logo de manhã eu ouvi uma assim, você é um abençoado. Logo de manhã, não é agradável. E aquela palavra, sinceramente, irmãos, ficou ali assim, volta e meia, como um bumerangue, voltando na minha mente assim, você é isso, você é isso. Eu falei, gente, por quê? E são coisas do dia a dia da nossa vida que ocorrem sem o nosso controle, sem o nosso até preparar. Mas se o nosso coração está sempre munido pela verdade do Senhor, vamos estar um pouco mais preparados para ter uma atitude correta no dia que a adversidade bater-nos à porta. O futuro pertence ao Senhor, é o que Tiago vai dizer no capítulo 4. Mas há situações que nós temos que lutar que podem nos levar a pecar. E isso que é o problema. O problema não está no homem me insultar. O problema está talvez em eu acolher aquele insulto e reagir, ou achar que aquilo é verdade na minha vida e viver com base naquilo que foi dito para a minha vida. Os acidentes, os infortúnios, os azares, vamos colocar dessa forma, da vida, podem provocar atitudes. E se essas atitudes não corresponderem com a expectativa do Senhor para nós, aí sim nós temos um problema a tratar. Então, o que é o dia mau? No texto, Jesus, quando fala que basta cada dia o seu próprio mal, ele está falando de um dia, uma unidade de 24 horas, tempo cronológico. E quando ele fala sobre maldade, ele está falando sobre um aspecto de dificuldades, de problemas, de situações adversas que podem ocorrer na nossa vida. Mas eu quero expandir esse conceito, pelo menos no aspecto temporal, e não entender o dia só como o dia de hoje, as 24 horas do domingo que nós hoje vivemos, mas como uma estação, como um tempo, como um momento, como uma época, como um período na sua vida, que pode ser um dia, pode ser 2 horas, pode ser uma semana, pode durar anos, pode ser sua vida inteira. E assim entender que a nossa vida vive de épocas, vive de estações, vive de momentos.
E cada momento exige uma postura, exige uma posição que nós temos que tomar. A minha preocupação é no sentido mais próprio da palavra que Jesus usa aqui para maldade, no grego, kakias, que coloca essa disposição da adversidade gerar um pecado, gerar uma maldade no nosso interior. Por isso, muitos se perguntam, muitos que não conhecem a verdade de Deus, uma pergunta que é muito comum é: se Deus é bom, se Deus existe, por que há sofrimento no mundo? É uma das perguntas mais comuns de se ouvir, ou até de você já ter se perguntado por que isso é tão real na nossa vida. Em primeiro lugar, há que se entender que a vontade de Deus, a vontade original de Deus não era que existisse sofrimento. Deus não criou o homem para sofrer, para sentir dor, para simplesmente viver de uma forma miserável. Mas nós sabemos lá atrás, quando o pecado entrou na história humana, trouxe a morte, trouxe a dor, trouxe o sofrimento, trouxe a perdição. E o plano de Jesus, ao vir até a terra, foi de nos trazer reconexão com a essência do propósito original de Deus na eternidade. Portanto, nós vemos que o sofrimento, a dificuldade, as adversidades, elas advêm da condição pecaminosa que existe na humanidade. Mas há situações que nós nos colocamos. Há erros, há decisões erradas, há talvez a falta de reflexão e sabedoria que nos colocam em problemas que nós mesmos nos criamos. Você não ouvir conselhos dos seus pais, o famoso conselho: leva o casaco, meu filho, vai chover, pode te colocar numa situação de gripe, de enfermidade. Você às vezes não buscar o conselho entre o casal, com uma decisão financeira, um investimento a ser feito, pode te colocar num problema de você assumir uma dívida que depois não terá como pagar. Há adversidades que advêm das nossas escolhas, da falta de sabedoria, de como nós reagimos com as situações. Mas eu vejo que dentro da própria condição de dificuldade, de adversidade, de problema, o Senhor trabalha em nosso caráter para nos continuamente levar ao conhecimento e ao aperfeiçoamento à medida da estatura de Cristo. O Senhor constantemente nos utiliza dessa ferramenta para que nós possamos crescer, possamos aprender, possamos ser mais parecidos com Jesus. Veja que o próprio Jesus é o exemplo máximo. Filho de Deus, vindo ao mundo, que veio padecer em nosso lugar, tomar a cruz que pertencia a nós, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Uma vida que hoje nós temos disponível, mas que custou um preço, que exigiu que alguém pagasse e sofresse em nosso lugar. E é lindo ver como que a misericórdia divina atua, cooperando cada coisa para o nosso bem. Nós que somos chamados de acordo com o seu propósito, nós que amamos o Senhor. Essas adversidades, na mão do Senhor, são oportunidades que Ele nos dá para aperfeiçoar e moldar o nosso caráter à medida de Cristo. Portanto, entendendo que nós não conseguimos evitar, podemos até planejar melhor, tentar nos preparar, mas não conseguimos evitar as adversidades vindo sobre nós. Sabendo que nós não controlamos o futuro e que o Senhor também pode estar participante das adversidades, como que nós podemos vencer? Qual atitude correta devemos adotar diante de cada situação da vida para não permitir que essas adversidades nos enfraqueçam na fé, nos enfraqueçam no posicionamento, nos enfraqueçam no nosso dia a dia? E de forma bem simples, eu quero trabalhar 3 aspectos que podem ser armadilhas que venham nos derrubar, para que você não esteja despreparado quando a oportunidade de ver, de praticar algo diante de uma situação vai te exigir. E aí eu quero que você faça uma busca na sua palavra, lá em Êxodo, capítulo 5.
Vamos ler um pouco acerca desse texto. Êxodo 5, versículo 9. Certo dia, o povo de Israel estava a trabalhar, trabalho forçado, dentro do Egito. E no verso 9 diz assim: aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Saiam e recolham-la onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês nada será reduzido. Aqueles homens, aquele povo, trabalhava construindo tijolos, fazendo as construções dos egípcios. Não eram as pirâmides já existiam há muito tempo. Mas basicamente eles tinham uma tarefa, tinham uma meta diária para se cumprir. E quando Deus traz uma palavra a Arão e a Moisés, e eles vão até Faraó e falam assim: olha, você tem que libertar o meu povo para me adorar. Faraó fica endurecido com o seu coração e fala assim: esse pessoal não quer nada com o trabalho, não é? Vocês estão desocupados, então vamos colocar um pouquinho mais de dificuldade. Primeiro, vocês vão entregar o trabalho de vocês da mesma forma como devem entregar, cumprir a meta diária como devem fazer. Mas os insumos, a matéria-prima para conseguirem cumprir, eu não vou mais recolher e já dar disponível para vocês. Agora é vocês que vão ter que procurar isso também. E a história vai dizer que eles começaram a obviamente não conseguir cumprir os objetivos. Esses capatazes eram açoitados, porque eles eram aqueles responsáveis de fazer o povo ser produtivo, e eles começaram a sofrer. E mais à frente, se você for ao versículo 20, vai dizer assim: ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram ódio de Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. Eles puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que nos maltrataste a esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo e tu, de modo algum, libertaste este povo. Veja que um certo dia, no seu trabalho, o chefe acordou de mau humor e falou assim: agora você não vai ter que cumprir o que você fazia com hora extra, e eu não vou te pagar. O chefe vai endurecer a sua dificuldade, vai colocar mais condições para o seu trabalho ser feito, sem você ter feito nada. Um certo dia, na vida de uma multidão de pessoas. Um certo dia, na vida de um homem chamado Jó, em Jó capítulo 1, 13 ao 18, vai dizer que todas as desgraças possíveis vieram sobre ele. Era um servo que estava lá, vendo os filhos dele reunidos num banquete, e vem o vento e derruba a casa, todos os filhos morrem. Era um outro cuidando dos rebanhos disso, daquilo, aquilo outro, e vem uns homens, roubam todos os animais, matam todos os servos, e só sobra um de cada aspecto para voltar e contar a história para ele. Jó se vê totalmente desguarnecido. Tudo que ele havia construído, conquistado, havia sido perdido. A única exceção era a mulher, a esposa estava lá ainda. Mas todo o restante, bens e pessoas, ele havia perdido. Só sobraram aqueles servos para contar a história triste de que aconteceu. Como seria a sua reação se você tivesse uma notícia dessa, que no mesmo instante, tudo que tem na sua vida, tudo relacionado ao que você já construiu, se perdesse, morresse, fosse roubado, fosse destruído? A adversidade, ela vem às vezes como uma surpresa na nossa vida. Ela vem trazer murmuração, vem nos fazer provocar a desistência, a abandonar, a desistir, a simplesmente jogar a toalha e falar assim: olha, eu não aguento mais, essa situação de servir a Deus, isso não é para mim, isso é mentira, me prometeram uma vida boa, uma vida agradável, uma vida de bênçãos, e estou eu aqui sofrendo, passando condições miseráveis.
Olha que interessante, em Jó 2:9, a mulher disse para ele assim: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. Jó, você não tem mais nada. Murmura contra Deus, reclama, fala: Deus, essa vida toda que eu vivi aqui, todo dia em oração, oferecendo meus filhos em sacrifício, oferecendo sacrifício pelos meus filhos, caso eles tenham pecado, isso não valeu de nada, Jó. Você perdeu seu tempo, você investiu sua vida toda numa mentira. Morre. Renega aquilo que você tem vivido e morre. E aqui o povo de Israel reclamando com Moisés. Para que você veio aqui incomodar a gente? Só aumentou o nosso problema, só aumentou a nossa desgraça, só veio aqui trazer mais miséria sobre nossas vidas. E veja que o próprio Moisés, ele vai a Deus e fala assim: Senhor, você falou que ia libertar, eu acho interessante nessa versão NVI, tu de modo algum libertaste o teu povo. Veja que as adversidades vêm sobre nós, e esse é o primeiro aspecto, para nos trazer murmuração, para nos trazer desistência. Qual é o remédio que Deus pode trazer na sua vida para que você não viva uma vida de murmuração, uma vida de desistência, uma vida onde só o lamento é o que importa, você só vive o sofrimento? Vamos continuar lendo o texto. Êxodo 2, capítulo 2, versículo 1. Olha a resposta de Deus para Moisés. Então o Senhor disse a Moisés, primeiro ele não repreendeu: Moisés, como ousa? Ele nem deu atenção ao que Moisés disse. Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, ou Yahvé, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para lhes dar a terra de Canaã, onde vivem com os estrangeiros. Eu agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Olha que resposta super interessante, que nós queremos ver alguns aspectos aqui. Quando nós somos atravessados na nossa vida por adversidades, a primeira coisa que se levanta é a murmuração. É reclamar do que Deus não fez, do que Ele deveria ter feito, da promessa que não chegou, que não se cumpriu, do castigo que nós estamos sofrendo, da dor que nós estamos sofrendo. Mas a adversidade revela uma oportunidade para um maior conhecimento da palavra de Deus. A resposta de Deus a Moisés foi assim: olha, vocês sabem um pouco quem eu sou, porque eu já me revelei ao antepassado de vocês como o Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês não sabem que o meu nome é Eu Sou, o Senhor Yahvé. Dessa forma vocês não me conhecem. E de que maneira o povo poderia conhecer ao Senhor, ou essa face do caráter, dos atributos de Deus, se não fosse pelas adversidades? Se não fosse experimentando a mão poderosa do Senhor na ação da vida deles, em retirá-los daquela condição. Libertação, resgate, atos poderosos. O Senhor estava dizendo para eles: olha, eu quero que esse povo
mesmo através das adversidades, saibam que eu sou o Deus deles e quero que esse povo seja meu povo. Não seja um povo que não me conheça, que não saiba quem eu sou. Mas veja que a murmuração, ela é perigosíssima. Ela tem uma capacidade de tapar os nossos ouvidos. Moisés comunicou essa resposta de Deus a eles. Deus estava querendo animar esse povo, falando assim, olha, eu tenho uma revelação maior para vocês. Eu tenho um conhecimento maior para vocês. O que vocês sabem de mim é pouco. Eu quero me mostrar e revelar a vocês de uma forma maior. Mas eles não deram ouvidos. O texto diz, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Sim, doía. Foi agravado ainda mais a condição deles, de açoite, de sofrimento, condições precárias. Não tinha condição, não tinha segurança social para você pegar uma baixa do seu trabalho. Eles tinham que simplesmente trabalhar, e se não trabalhassem, eles podiam estar sujeitos à morte. E quando a palavra do Senhor ela é ignorada pela murmuração, nós nos entregamos à desistência, nós nos entregamos a simplesmente ser paralisados. Mas o Senhor, Ele quer que nós, seus servos, possamos crescer em revelação. Ele quer que mesmo nas adversidades e lutas que você tenha que atravessar ou esteja a atravessar, você conheça mais a Deus. Você conheça mais a Ele, você dependa mais dEle, você saiba que Ele está presente naquele momento e está a usar aquela oportunidade para a sua transformação. Tinham bênçãos prometidas? Certamente. O próprio Deus disse aqui, olha, eu tenho uma terra que eu já prometi e que eu vou cumprir, vocês vão ver, eu vou levar vocês. Só que isso é o segundo plano. O primeiro plano sempre será o próprio conhecimento do Senhor. Não busca o Senhor para sair da sua condição, ter uma melhor condição financeira, um melhor trabalho, para ter uma melhor vida para sua família. Não busque isso simplesmente pelo secundário. O próprio Jesus já havia advertido no texto que lemos, busque o reino em primeiro lugar. E essas coisas, as segundas prioridades, serão acrescentadas para vocês no devido momento. Sabe, por 2 anos aqui no meu primeiro emprego, eu vivi essa mentalidade. Eu lutei contra a murmuração. Um ambiente que ao redor, eu olhava para meus colegas e todos odiavam ali estar. Mas ninguém saía. Com aquela mentalidade de, é assim que eu posso fazer. Não tem coisa melhor, vamos ficar aqui. Mas vamos ficar aqui reclamando todos os dias que odiamos o que fazemos. Querendo produzir o mínimo possível porque nós odiamos e nós fazemos aquilo contra gosto. E quantas das vezes eu fui pego por essas atitudes, contagiado pela murmuração e reclamando também de não gostar de estar ali, de estar aflito, de lembrar nos dias de folga que eu tinha que voltar no dia seguinte trabalhar naquele lugar. E quando eu pude entender que aquilo era a porta de Deus para me aperfeiçoar, aquilo era a porta de Deus que sustentava a minha casa e pagava minhas contas. Minha esposa nem trabalhava naquela altura. E eu pude entender que os meus olhos não podiam estar focados naquela situação, que eu não ia viver ali toda a minha carreira. Tinha colegas que estavam 6 anos, há 8 anos na empresa, porque já simplesmente desistiram de uma outra oportunidade, de viver uma coisa nova, de batalhar por outra melhor chance de progressão na carreira. Quando meus olhos passaram a olhar para o alto e não para as circunstâncias, eu comecei a viver uma vida grata. E esse é o remédio que Deus quer nos experimentar. A ação de graças, a adoração, fruto dos nossos lábios que agradam o seu nome, que agradecem e conseguem reconhecer a presença dEle, mesmo em meio a dificuldades. E do momento que eu passei a agradecer a Deus por aquele emprego, por eles pagarem fielmente todos os meses, sempre com falta de alguma coisa, eu tinha sempre que reclamar, mas sempre pagava, nunca atrasava. E sabendo que Deus estava me prosperando, me fazendo crescer, me fazendo superar, aprender novas habilidades. Foi aí que esse momento já não deixou de ser um peso na minha vida. E que alguns meses depois de passados 2 anos, o Senhor abriu uma porta para eu estar em outra empresa, ao qual estou até hoje. Mas foram aquelas habilidades
a primeira experiência naquele tipo de setor, naquele tipo de serviço, que me permitiu mudar de emprego para uma mesma área, mesmo setor, mas com oportunidade de crescer e de ir para outros ramos. É isso que muitos não percebem, que as adversidades, elas criam oportunidades de nós desenvolvermos um caráter aperfeiçoado, de às vezes falar com clientes. Eu tinha que falar com clientes ao telefone, eu detestava aquilo. Minha natureza mais voltada para fatos, para planilhas, para projetos, e eu tive que ficar falando com pessoas, e aquilo me gerava um estresse todos os dias. Mas aquilo desenvolveu habilidades, que se eu tivesse um outro trabalho que não falasse com pessoas, eu não teria desenvolvido. Olhe as oportunidades que o Senhor está te dando através das adversidades. Não seja paralisado ou tenha os seus ouvidos tapados pela murmuração, mas através da ação de graças, permita com que Ele abra os seus ouvidos, abra os seus horizontes para o que Ele quer fazer na sua vida. Nós vemos isso na vida de Jó. Jamais, eu acho que eu falo isso com toda tranquilidade, jamais houve ou haverá alguém que sofreu como Jó. Eu desafio aqui, se alguém sabe de alguma história que sofreu como uma pessoa como Jó. E Jó, quando recebeu aquela notícia totalmente impactante na sua vida, qual foi a atitude dele? Versículo 20 do primeiro capítulo. Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Humilhação. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e de nada culpou a Deus. A murmuração, ela vem culpar a Deus. Ela quer atribuir a Deus aquilo que Ele deveria ser responsável, deveria ter feito, deveria ter nos livrado. Quando nós sabemos que o sofrimento vem pela condição humana, pelas nossas escolhas, mas são ferramentas que o próprio Deus utiliza para aperfeiçoar o nosso caráter. A lição mais valiosa que nós podemos aprender do sofrimento é que Deus está lá, presente, pronto para se revelar a nós. Ele quer elevar o nível da sua adoração. Se você só conhece a Ele como o Todo-Poderoso, Ele quer que você descubra que Ele é o Jeová Rafá, que cura, o Jeová Nissi, que está ali presente. Ele quer que você conheça atributos e faces que você não conheceu até o momento porque não experimentou outras situações. Como que eu posso dizer isso? Porque se você for a Jó capítulo 42, versículo 5, você vai ver o resumo que ele consegue extrair de toda a situação adversa que ele enfrentou. Ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Se você for olhar a história de Moisés, esse Moisés que falou assim: Deus, por que você me enviou? Você não fez nada daquilo que eu havia disse que faria? Se você vê as próximas interações de Moisés com Deus, você vê que naturalmente há uma progressão do conhecimento, de um temor. E foi um homem que viveu mais na presença de Deus como qualquer outra pessoa. 40 dias, 40 noites, no monte, sendo alimentado sobrenaturalmente, desfrutando da glória de Deus. Moisés, Jó, tantos outros, foram transformados através das adversidades, porque entenderam que o propósito principal não era ficar ali questionando se o meu salário ia ser maior, mais alto, se eu ia ter filho ou não ia ter filho, mas era simplesmente entender que eu podia conhecer a Deus um pouco mais. Seja o que for que eu passe da vida, eu posso conhecer mais a Deus, independente das situações. São homens que nitidamente passaram a conhecer a Deus como não conheciam. E entenderam que o conhecimento de Deus era a pérola de maior valor que poderiam ter. Era o resultado da dor e do sofrimento. Era aquilo mais puro que eles poderiam adquirir diante daquele processo árduo de dor e de sofrimento. O Salmo 59, verso 16 e 17, é um pedaço de uma oração de Davi. Não sei se a tua Bíblia tem o contexto, mas esse salmo foi escrito quando uma das vezes que ele estava cercado por Saul. Ou seja, ele estava na iminência de morte.
ele estava na iminência de ser destruído, de ser alcançado, de sofrer ainda mais dor. E eu não sei se você já teve a sensação de perseguição. Talvez você já tenha tido um sonho, sabe, aqueles sonhos que nunca terminam, que você está correndo, fugindo e fugindo e fugindo. Quando eu já tive esses sonhos, nossa, você acorda com um desespero, uma aflição. Imagina, se coloca na posição de Davi, sendo perseguido literalmente por seus inimigos. Ele diz no verso 16 do capítulo 59 de Salmos: no entanto, eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise, especialmente no dia mau. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és o Deus, a minha suprema proteção. Ó Deus, cujo amor tem me abençoado. Esse é o remédio, essa é a chave para ultrapassarmos adversidades, sem nos entregarmos à murmuração. Ações de graças, louvor que é proferido pelos nossos lábios. Isso tem que ser expresso, gente. Ações de graças tem que ser dita. Não tem que ser só, ok, eu até sei que Deus é bom, mas eu vou ficar na minha. Não, você tem que expressar. Porque quanto mais a gente expressa a adoração e a gratidão em nossas vidas, mais nós somos libertos. O Tiago vai dizer que nós somos curados quando nós confessamos as nossas transgressões. Há um poder quando nós expressamos a adoração e ações de graças, que alcança a presença de Deus, que atrai a presença de Deus para nossas vidas. E ao contrário, quando nós vivemos a murmuração, nós deixamos a nossa vida definhar espiritualmente. Mas o segundo aspecto que a adversidade traz não é só a murmuração e a desistência, mas o medo e a depressão. Não faz muito tempo que eu deixei os meus e-mails e mensagens mais importantes para ler no fim do dia, quando eu fui me deitar. Minha esposa já estava deitada a dormir. Minha esposa tem dormido muito nessa atual fase da vida dela. E uma das mensagens que eu tive que ler me alertava para a necessidade de ter um recurso financeiro como eu não tinha. Um recurso financeiro imediato, um recurso financeiro significativo, que eu sabia que eu não tinha condição de, vou deixar aqui no cartão de crédito, vou aqui já fazer uma dívida, porque quando o salário chegar, eu consigo pagar. E quando eu vi aquela mensagem, eu falei assim: Senhor, eu já estou todo pendurado. Sabe a imagem da roupa pendurada no varal? Estava eu com todos os pregadores aqui, já todo pendurado financeiramente. Eu falei: Senhor, eu não tenho mais de onde tirar. Até dinheiro emprestado com meu pai eu já tinha na altura. Falei: Pai, eu não posso mais nem pedir dinheiro emprestado para a família, porque isso eu já fiz. Eu não tenho mais alternativas. E dormi, né? Tentei dormir. E no dia seguinte, nós tínhamos uma consulta médica entre a família, rotineira, normal. E na consulta, fazem exames ali para lá e para cá. A médica vem dizer: olha, tem um valor aqui alterado e é muito preocupante. E se você às vezes é curioso, vai no Google e coloca lá: desconforto abdominal, dor de cabeça, mancha vermelha na mão. Você vai ver que pode ser, você pode estar morrendo. Você já fica desesperado, porque o Google vai te dizer: olha, pode ser cancro, pode ser, não sei, SIDA, pode ser AIDS, pode ser tudo que pior pode ser. E os médicos fazem esse papel muito bem, e devem fazer, né, alertar para os perigos, porque realmente pode ser um risco. Mas eu estava assim, já tinha tomado um tiro, já estava assim, respirando por aparelhos, e vem do outro lado outra flecha e fala assim: pode ter uma enfermidade grave na sua vida, na vida da sua família, que vai gerar um impacto por toda a existência. E aí, qual é a sua reação? Não está longe de ser comparado ao nível de Jó. Mas é a sua oportunidade, é a minha oportunidade de dar uma resposta quando a situação vem ao seu encontro, vem pessoalmente bater a sua porta. E eu me vi em duas situações
totalmente impossíveis de eu tomar ação, né? A gente sabe que saúde, a gente não tem condição de criar uma solução. São coisas fora do nosso controle. E eu não vou negar que a primeira reação, ou talvez o primeiro pensamento, foi de medo. Como é que vai ser? Tudo vai desmoronar em 1 segundo. A reação, o meu primeiro pensamento interior foi de desistir, de me fechar, de ficar no quarto, de não sair, de não lutar, de não querer mais trabalhar, de não querer mais fazer nada, porque o que adianta? Não tem perspectiva, não tem futuro, não tem solução. Mas graças a Deus, porque nós temos uma vida regenerada em Cristo. E o Espírito de Deus fala conosco. E o próprio Jesus dizia, vigiai e orai, para não cair em tentação. O que ele diz? A carne é fraca, mas o Espírito está forte. Naquela hora, minha carne estava totalmente fraca. Querendo me fechar, né, no casulo, apagar a luz e falar assim, pronto, exploda-se o mundo, eu vou explodir junto aqui e vou morrer. Mas o Espírito estava forte. O Espírito é forte, o Espírito está sempre forte. E a minha reação, meu pensamento interno foi esse, mas a minha reação foi de buscar mais ao Senhor. De acordar cedo, de criar um hábito de acordar cedo e começar a buscar o Senhor. De colocar disciplinas na minha vida e de continuamente mortificar a minha carne ainda mais. Ainda sem saber como que eu ia dar a resposta para a situação financeira, como que a situação de saúde ia se desenvolver. E foi nesses dias que eu pude experimentar um grande prazer, um grande deleite na presença de Deus. Ao ponto de até falar para minha esposa assim, olha, se tiver que durar um pouquinho esse sofrimento, ai, Deus, deixa ainda acontecer. Porque o prazer e o deleite que o Senhor tem dado à minha vida, em recompensa, tem sido tão precioso. E às vezes a gente está na nossa vida bem sucedida, com o melhor emprego, com o sonho da nossa vida, com a casa, com o carro, com os nossos filhos bem, e nós estamos lá assim, nossa, tão bem por nós mesmos, mas tão vazios por dentro. E às vezes aquele que está lá como Jó, totalmente despedaçado, quebrado, está gozando de uma intimidade, de uma presença com Deus que não se compara a nenhum bem humano. Sabe, não supervalorize a sua dor e o seu sofrimento, achando que você sofre mais do que os outros, que você é o rejeitado, o pobre coitado. Esse sofrimento faz parte do caráter humano, do caráter cristão, e ele deve ser experimentado com o remédio da alegria. Onde há o medo, onde há a insegurança, onde há algo que tenta fazer você desistir, o Senhor propõe alegria incomparável na sua presença. Contentamento que revela a característica que Paulo disse no texto. Olha, eu posso sofrer todas as coisas, porque eu sei que Ele me fortalece. Porque tudo eu posso daquele que me fortalece. Ele não disse isso quando ele estava bem na vida dele, ele disse isso no pior momento da vida dele, quando ele sabia que as circunstâncias todas eram pesadas demais. Ele sabia que ele podia passar aquilo com alegria, com contentamento. 1 Pedro 4,13 vai dizer, mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu não tenho tempo aqui para abrir todos os textos, mas há pelo menos mais 10 outras referências que falam que nós devemos ser alegres, nos gloriar no sofrimento. Veja que isso não é um tema único que eu achei aqui com muita dificuldade na palavra. É um tema recorrente, muito presente nas Escrituras, que nos mostram como que nós podemos extrair, sim, alegria nos dias mais difíceis da nossa vida. Se você já passou por esses dias e sabe que Deus reverteu o seu quadro e marcou profundamente os seus dias, você sabe o que eu estou a dizer. Você sabe que houve ou há uma dimensão de presença, de intimidade, de alegria
maravilhosa quando você se coloca totalmente vulnerável na presença dele. Eu lembro de uma situação, já contei há um tempo atrás aqui, que eu era adolescente e eu tenho 2 irmãos e tenho um primo, e as nossas brincadeiras de menino era ficar na beira do mar, num mar super violento, onde tem a etapa Campeonato Mundial de Surf, e nós no mar batendo assim, de mãos dadas, queríamos enfrentar as ondas, e quem tirasse a mão primeiro, perdia a brincadeira. E era muito louco essa brincadeira, não aconselho ninguém a fazer isso, por favor. Mas a gente vivia aquela adrenalina do sofrimento. E eu lembro uma vez que começaram a vir as ondas e a gente estava dentro, não conseguíamos sair, nem conseguíamos entrar. Só conseguimos ficar parados onde elas quebravam. E ondas violentas que você, quando era afundado, você não conseguia tocar no chão. E passa todo o filme da sua vida quando você fica revoltado naquelas ondas ali, com toda a areia por todo o seu corpo, e bebendo água de uma forma incrível. E eu, naquela aflição, a gente só dava tempo de mergulhar quando vinha a próxima. Conseguia voltar naquele limite. Você já olhava e já vinha a próxima, você, agora que eu morro. E aí fazia de novo e era aquela aflição. E éramos nós 4. E um deles conseguiu sair primeiro, sentou na areia. Todo assim, respirando pela vida. E enquanto ele olhava, naquelas trocas de sobe e desce, eu olhava para a areia e estava um lá, rindo, mas rindo. De uma forma assim, gargalhando. Entre rindo e tentando respirar, se recuperando, né? E eu falei assim, o abençoado está rindo de mim, eu estou quase morrendo e está ali rindo. E aí eu tomei a atitude, eu falei assim, olha, eu vou deixar ela me levar, agora eu não vou resistir, vai me levar com tudo, para eu sair, a única forma. E foi assim que eu saí. Ela entrou, quebrou, me jogou na areia igual um não sei o quê, me esparramou. Eu saí todo ralado com areia, né? E catando igual um cão, consegui sair. E quando eu sentei do lado dele, ainda tinha mais 2 na água, a minha reação foi de rir igualmente. E eu fiquei aquela alegria olhando para os dois, assim, agora, boa sorte vocês dois aí que estão aí. E assim, é uma história que não tem nada a ver com essa questão espiritual, mas mostra como que no nosso sofrimento nós podemos extrair alegria. Nós podemos extrair uma lição. Óbvio que eu não voltei no dia seguinte para, ai, que coisa maravilhosa, vamos brincar de novo. Aprendi a lição e falei assim, não quero mais brincar disso. Mas através daquela experiência, para sempre vai ficar guardado para mim a lição de que eu não posso ser imprudente com o mar, mas de que eu posso extrair uma memória agradável do momento de sofrimento que poderia ser aquele dia. Será que você pode extrair um momento de alegria, de gozo profundo quando você se lembrar das suas dificuldades, das coisas que você já passou? Sabe, a alegria é o remédio do Senhor para enfrentarmos o medo e a depressão. E a palavra de Deus diz que a força do Senhor é aquilo que vem através da alegria, ou seja, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a sua habilidade, não é a sua força natural, mas é você sentir alegria, saber que o Senhor está lá presente, que vai te fortalecer nos dias de dificuldade. E a questão da alegria é uma questão de perspectiva, é uma questão de foco. Quem é maior? O seu Deus ou o seu problema? A sua dificuldade ou o que Deus pode fazer? É você olhar para a dificuldade e falar assim, isso é muito grande, isso é muito grande, isso é muito difícil. Ou você olhar para Deus e falar assim, olha, até existe uma dificuldade aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que há socorro bem presente na tribulação, quando eu olho para Ele e eu busco a face dEle. Eu busquei ouvir mais uma vez um testemunho que me impactou profundamente há 3 anos atrás. O testemunho de um primo meu e a sua esposa. Eles há 3 anos atrás contaram esse testemunho porque há um pouco mais de tempo, em alguns anos, lutavam para engravidar. Ela tinha um quadro de endometriose avançada, espalhada pelo corpo. Ele tinha um baixo espermograma,
combina uma dificuldade com a outra, significa anos de tentativas, de tratamentos médicos, de frustração, não de inveja, mas quando você ouve alguém que está grávido e você está buscando aquilo e você não consegue, há uma frustração, há uma tentativa do inimigo de falar assim, está vendo? Não é para você, você não consegue. E ela conta esse testemunho dizendo como foi doloroso, como que muitas das vezes ela se alegrava genuinamente com amigas que engravidavam, mas quando ela desligava o telefone, ela caía em pranto e choro, porque ela sabia que ela era confrontada a crer ou a duvidar. Mas o Senhor, nesses anos todos, trabalhou na vida deles com promessas, reforçando que eles teriam filhos. E quando eles contaram aquele testemunho, depois de anos de dificuldades, eles viveram o milagre da concepção. E quando foram no médico e descobriram que estavam grávidos, foi aquela euforia na família, a família celebrando com eles. Vamos lá ver o bebê, vamos fazer uma outra uma semana depois. E não tem bebê. O organismo havia absorvido o embrião. E a médica falou, olha, provável que você tenha um aborto em alguns dias. E pensa alguém que lutou por anos e agora conseguiu finalmente o que queria, alcançou o sonho que Deus lhe havia dado. Sai do céu, vai para o inferno, né, figurativamente falando. E ela diz que sentou no chão da casa de banho e ficou a chorar por horas diante daquela notícia, quando chegou em casa do médico. E uma semana depois, num sábado, ela relata que ficou 7 horas no chão, em dores de trabalho de parto, pelo aborto espontâneo que ela estava a sofrer. 7 horas de profunda dor, profunda angústia, de vômitos e de sofrimento. E nessa hora, a oração dela, como qualquer um de nós, por que eu, Senhor? Isso não é justo. Isso não é justo comigo. Eu recebi palavras, eu recebi promessas, eu recebi algo que o Senhor me deu esperança e agora o Senhor tira de mim. E naquela hora, ela tem uma visão do Senhor Jesus com a coroa de espinhos na cruz sendo crucificado. E aquela visão mudou a vida dela porque ela falou assim, me perdoa, Senhor. É o Senhor que não merecia. Não foi justo para contigo. Me perdoe, Senhor. Quando nós valorizamos demais o nosso sofrimento, a nossa dor, a gente esquece de que o Senhor sofreu em grau incomparavelmente maior do que o nosso. Portanto, não viva uma vida de autocomiseração. Está doendo? Que doa. Mas que você busque ao Senhor e conheça mais. E desfrute uma alegria através desse processo de uma forma inigualável. E ela falava, olha, quando eu comecei a entender que mais cura viria sobre mim a partir do momento de eu confessar, de eu me abrir, eu tinha dificuldade de me abrir, de falar, eu comecei a experimentar um alívio do Senhor. E quando ela deu esse testemunho, foi interessante, porque ela deu o testemunho anunciando que ela estava grávida da filha dela, que hoje já deve ter uns 3 anos. Então ela deu o testemunho dizendo, olha, eu perdi, mas eu hoje estou gerando. E no próprio testemunho eles já diziam assim, nós descobrimos agora que é uma menina, mas o Senhor já nos deu o nome do nosso menino. Então no próprio testemunho deles, eu achei isso lindo, eles já não só reconheceram o que o Senhor fez, reconheceu o que o Senhor estava a fazer, mas reconheceu o que o Senhor estava fazendo, iria fazer. Hoje eles têm 2 filhos, a Clara e o Mateus. É assim que o Senhor faz, e a vida não vai parar, mas dificuldades eles podem atravessar, eu e você, mas o que será que nós vamos adotar como atitude na nossa vida? Hebreus 12, nós cantamos isso, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, apoiou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que ele fala.
Pensai bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem vos desanimeis. É como se Jesus falasse assim: olha, tem uma imagem de mim crucificado na cruz. Quando você estiver em sofrimento, pense em mim que suportei tal oposição. E o texto vai dizer que ele suportou isso, pensando na alegria que haveria de ser proposta, de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Até Jesus sabia que no sofrimento há uma alegria como recompensa, há uma oportunidade de sairmos ali renovados pela força do Espírito Santo em nossas vidas. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. E o terceiro aspecto, estamos caminhando já para o fim. As adversidades, o dia mau, vem para nos trazer ansiedade e desespero. Vem para nos roubar da fé. Marcos capítulo 4, versículo 37 ao versículo 40 diz: levantou-se um forte vendaval, e as ondas que se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre a almofada. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Como diz o Sherlock Holmes, elementar, meu caro Watson. A fé é elementar. É o elemento base, é o elemento fundamento que nós precisamos nos agarrar nos momentos de dificuldade. Uma tempestade gigante aqui, nós vamos morrer. E o Senhor a dormir. E a resposta deles, depois de calar a adversidade, de calar o problema, foi: vocês não têm fé? Vocês andam comigo? Aprendem comigo no dia a dia e não aprenderam ainda que existe uma fé para ser colocada em prática, não é para ficar guardada no bolso, guardada com a Bíblia fechada. A fé é elementar. A fé é o elemento que nos faz ficar sólidos nos dias de ventos, de vendaval, de ondas bravias. Semana passada, eu lembrei desse texto porque semana passada eu estava a conversar com meus pais e eles me falaram algo que aconteceu com meu irmão. E eu fiz questão de ligar para ele para saber o que ele aprendeu com aquela lição, com aquela situação, como ele havia reagido. Ele disse para mim que Deus já estava falando um pouco com ele e que o episódio que ele experimentou veio a conectar as coisas. Ele disse que um dia no trabalho, ele é médico da Marinha Brasileira, ele levou um calção de treinos, né, e esqueceu do fato, roupa de trabalho, e os militares precisam ter as suas roupas devidamente arrumadas, porque senão você não pode exercer o seu ofício. Do contrário, você pode até sofrer uma sanção, uma penalização por isso. E ele saiu, ele faz o treino dele primeiro, um exercício físico, e quando viu, ele estava sem a calça que ele precisava ter. E aí, ele já tinha feito um devocional, Deus já estava falando com ele assim, como ser criativo em meio a situações adversas. E aí ele arrumou um jeito lá, esperou mais um tempo, conseguiu comprar uma outra calça, porque ele mora distante do lugar, enfim, conseguiu resolver. E aí no dia seguinte, 4h pouca da manhã, ele sai para o trabalho, o carro dele sozinho. Dessa vez lembrou do fato, né, de trabalho, da roupa, deixou no banco de trás, computador de trabalho. E ele sai para o trabalho e um carro fecha ele. E esse carro fecha, com 2 homens armados, apontando a arma para ele, perguntando se ele era polícia. Ele: não sou polícia. Então me passa o seu carro, me passa o seu telemóvel, deixa tudo que tem aí. Ele estava com um relógio no pulso, então deixa o relógio. E levaram o carro dele, com uma arma apontada para o seu rosto. E a reação dele foi muito tranquila, calma assim.
Na hora que eu ouvi ele contando a história, eu falei assim, cara, foi igual Jesus no barco. Tudo à volta se arrebentando, o mundo caindo. Mas ele não reagiu de uma forma descontrolada, descompensada. Não foi vítima da ansiedade, do desespero, mas se agarrou na fé. E ele falou assim, eles nem viram minha farda. E nós bem sabemos a realidade que é quando um marginal encontra alguém das forças de polícia ou oficiais, né, das Forças Armadas. Não tem outra conversa. Não tem nem, mas o que você é? Não, eu sou um médico, nem pego nem arma, não quero saber. E tem sido assim os assaltos, né? Meus pais estavam falando assim, foi um livramento, porque hoje em dia eles estão a roubar sem roubo seguido de morte, sem perguntar, sem motivo. Simplesmente matam para ser mais rápido, mais fácil o trabalho. E eu achei interessante isso, porque o Senhor já estava dando um entendimento a ele como ele deveria se portar. Mas o Senhor não falou para ele, olha, amanhã, quando você for sair para o trabalho, você vai ser assaltado, vão colocar uma arma na sua cabeça. E nós bem sabemos que alguns, já ouvi histórias de pessoas que passaram por essa experiência e se entregaram à depressão, à ansiedade, fugiram de país, vieram para Portugal. Não sei se foi o seu caso. Mas uma situação assim, eu não consigo nem imaginar qual seria a minha reação. Nos coloca em profundo desespero, não saber o que a gente deve fazer. Mas o Senhor está lá presente, dormindo no barco, dormindo nessa tempestade e te convidando a se manter firme na fé, a não ser paralisado, a não mudar a sua vida, a não cometer decisões loucas, vender tudo, vou sair daqui porque agora a minha família está em perigo. Quantas das vezes a nossa reação descontrolada, desmedida, nos leva a tomar atitudes que não eram a vontade original do Senhor para nós? Há uns meses, um amigo da família da minha esposa, já senhor de idade, perdeu a vida, porque perto da sua casa viu uma briga entre dois homens e ele foi querer apartar a briga com motivo, né, motivação correta, mas se meteu na briga. Um dos homens violentos, quem é você? E deu um soco nele. E ele cai, bate a cabeça no meio-fio, morre na hora. Quantos de nós, por não ouvirem ao Senhor, às vezes nos metemos em brigas, em confusões, em situações adversas que não são nossas para entrarmos, não são batalhas do Senhor para nós, mas nós entramos porque não ouvimos ao Senhor e depois queremos culpar a Deus porque a situação está sendo assim, tão difícil. Pedro vai dizer mais uma vez como nós devemos nos portar. 1 Pedro 5, 7 ao 14 diz: lancem sobre eles toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas ninguém sabe a minha dor, a minha história, o meu sofrimento é maior do que todos. Pedro diz aqui, olha, os irmãos de vocês ao redor do mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Por isso não se coloque a sua dor maior do que a dos outros. Coloque a sua dor sempre abaixo da dor de Cristo, submetendo a sua vida àquele que pode gerar alegria, que pode te manter firme no dia da adversidade. Verso 10. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Lançar a nossa ansiedade significa uma postura. Sabe, minha mãe dizia uma frase, não sei se você já ouviu essa sua, é uma expressão pelo menos muito característica da nossa região. Ela falava assim: me mira, mas me erra. Não vem para cima de mim não, em outras palavras. Olha, você quer seus problemas? Fica com seus problemas, não vem para cima de não. Nós devemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor, não sobre o nosso cônjuge, não sobre nossos filhos. Você está com sua família aí, fala para ele aí: me mira, mas me erra, por favor.
Lança sobre Jesus, lança aos pés dele, lança suas coroas, lança suas ansiedades, seus medos. Não lança em cima do seu marido, na sua esposa, dos seus filhos. Porque nós queremos, nas nossas frustrações, nem sabemos reagir. E nós queremos explodir para qualquer lado para ver se alguém resolve o nosso problema. Mas só o Senhor pode resolver o nosso problema. E lançar é isso, é depositar, é confiar. Quando ele diz assim, estejam alertas, é a nossa condição. Resistindo, permanecendo na fé, são ações. Por isso nós vemos que a ação de graças, a alegria e a fé são os remédios que nós precisamos nos dias da adversidade, contra toda murmuração, contra todo medo e contra todo desespero, contra toda ansiedade. Pedro vai dizer, olha, depois de terem sofrido por um pouco tempo. Ah, Pedro, você sempre falou coisa que não devia. Estou sofrendo há muito tempo, não é pouco tempo não. E será que sua vida será de sofrimento até o fim? Pode ser. Porque Paulo, quando vai falar a Jesus, falando assim, olha, Jesus, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um espinho na carne. Tira isso de mim, eu não aguento mais isso. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que Jesus pode aperfeiçoar o poder dele, demonstrar o poder dele na sua fraqueza nesse dia, nessa manhã? Se eu vou sofrer um dia, 2 dias, eu não sei. Pode ser até o fim da minha vida. A graça é suficiente. O poder dele é aperfeiçoante na nossa vida. É suficiente. E você pode passar isso experimentando uma esperança. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Senhor tem algo no seu reino que nos espera, uma alegria sem limites, mas que hoje nós já podemos desfrutar. Hoje nós já podemos experimentar. Por isso eu gostaria que você entendesse que é um convite de Jesus nessa manhã. Em Mateus 11:28-30, ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu não sei como está a sua vida nesse exato momento. Se você hoje está em meio a adversidades, em meio a lutas, em meio a problemas. Mas 2 coisas eu quero concluir. Primeiro, há irmãos em todo o mundo a passar por sofrimentos. E essa é uma casa de oração, é uma casa de fortalecimento, é uma casa onde você pode receber consolo, onde nós estamos aqui para chorar com você, mas também para nos alegar, para rir, para serem fortalecidos juntos no poder do Espírito Santo. E em último lugar, nenhum sofrimento nosso jamais será comparado ao sofrimento que Cristo Jesus padeceu naquela cruz. Sofrimento esse, para que nós não pudéssemos hoje estar vivendo uma vida de sofrimento, presa a esse sofrimento. Passando sim, atravessando sim, mas não presos, não afetados, não paralisados pelo sofrimento. Sabe por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por, vou sublinhar essa palavra, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Quero que você fique de pé. Nós queremos que essa manhã não seja uma manhã apenas de instrução, de você guardar aquilo que foi lido, mas uma manhã de prática. Nós queremos convidar aqui à frente aqueles que têm passado por aflições, por dificuldades, que têm lutado para se manterem fortes, fortalecidos na fé, têm lutado para se manterem alegres no período que têm atravessado, têm lutado
para não deixarem a murmuração vencer e para tentar praticar ações de graças. Eu não sei qual é a sua necessidade, se é física, no seu corpo, na sua família, se é financeira, se é de questão de trabalho ou qualquer outra questão. O Senhor diz para nós nessa manhã: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque há alívio, há resposta divina para nós. E como eu disse, nós somos aqui um corpo de Cristo, que quer vibrar junto, que quer sentir junto, que quer fortalecer uns aos outros. Por isso nós estamos aqui crendo que a oração tem o poder de libertação. Feche os seus olhos. E se você se encontra alcançado por essa mensagem, que você possa vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Todos aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, de lutas, de angústias, de sofrimentos, de enfermidades, de um diagnóstico dito por um médico, de uma condição financeira que hoje você vê que é impossível de superar. Senhor, nós cremos na Tua Palavra. É por isso que estamos aqui, Senhor. Cremos que há um poder do Teu Espírito Santo nessa manhã para agir em nosso favor, mas primeiro transformando a nossa mente, transformando a nossa mentalidade, abrindo nossos olhos, abrindo os nossos ouvidos. Nós cremos que há um poder operante do Senhor nessa manhã, que pode transformar a nossa vida, pode transformar o nosso curso de história, Senhor, e fazer uma nova perspectiva a partir do dia de hoje, Senhor. Se há irmãos aqui que precisam receber um toque do Senhor, que seja hoje, Senhor, a atuação poderosa, milagrosa em nossas vidas. Nós oramos por salvação, nós oramos por libertação, nós oramos por um resgate do Senhor para a nossa geração, para nossas famílias, para nossas casas, Senhor. Nós não sabemos para onde ir, o que fazer. Essa é a condição que nós nos encontramos, Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor tem uma revelação maior de intimidade para se mostrar real na nossa vida nessa manhã. Oh Jesus, enquanto nós adoramos, tome uma ação, tome uma atitude, renda ações de graças a Ele nessa manhã, para que o favor dele, a transformação dele alcance a sua vida em nome de Jesus.